Hoje eu vou dividir com vocês como a gente pode alcançar melhores resultados nas diferentes áreas da vida. Para isso acontecer, a gente precisa estar evoluindo primeiro mentalmente. Existem 4 níveis de mentalidade que a gente pode alcançar aqui na nossa vida terrena. E para a gente evoluir mentalmente, a gente precisa primeiro entender sobre a lei da semeadura e da colheita, entender que o ciclo de semeadura e colheita estão acontecendo independentemente da pessoa perceber ou não. As estações, elas continuam e o tempo continua passando, a gente envelhece independentemente da gente estar evoluindo ou não. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. E para a gente entrar em um ciclo onde a gente vai ter resultados diferentes, colher coisas melhores, a gente precisa entender primeiro o que a gente está colhendo agora, entender a nossa colheita, para a gente aprender o que a gente tem que plantar diferente no próximo ciclo. Para a gente aproveitar as estações, e em cada nova estação de semeadura e colheita a gente colher frutos melhores, que é o que a gente está aqui para fazer, evoluir, a gente tem que entender isso e entender que a gente tem que evoluir mentalmente, e só evoluindo mentalmente a gente consegue se tornar uma pessoa mais relevante e que agrega valor, tanto no âmbito pessoal quanto coletivo. Porque no final do dia, não é a condição financeira, não é a cor da pele, não é o que aconteceu com você no passado que determina os resultados que você vai alcançar na vida. O que diferencia uma pessoa da outra e o resultado que ela alcança é o nível de relevância que ela tem. E para você se tornar uma pessoa mais relevante e que agrega valor na sua vida pessoal e coletiva, a gente precisa evoluir mentalmente, para a gente entender o que a gente tem que mudar no nosso plantio. E só assim a gente vai colher resultados melhores. E para você entender um pouco melhor isso, você tem que entender que para evoluir mentalmente, que é o primeiro passo, você tem que evoluir espiritualmente, você tem que aumentar teu senso coletivo, você tem que desenvolver inteligência emocional, aumentar teu nível de experiência e o teu nível de conhecimento. Porque só quando você desenvolve o intelecto, expande a consciência, você consegue aumentar o nível de mentalidade. Por exemplo, o primeiro nível de mentalidade é uma pessoa que se preocupa com moradia e alimentação. Essa pessoa, ela, para chegar no nível 2, não interessa a condição financeira, porque alimentação e moradia, o dinheiro por si só resolve. Para essa pessoa passar para o nível 2, o que é o nível 2? O nível 2 é onde você consegue ter uma família funcional. Se você der muito dinheiro para essa pessoa, não quer dizer que ela vai ter paz de espírito, que ela vai aprender a conviver em grupo, em família. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas ainda estão na mentalidade 1. Não tem plenitude, paz de espírito. Então não tem a ver só com a condição financeira. Por exemplo, para você alcançar o nível 2 e ter uma família funcional, você vai ter que evoluir espiritualmente, ter senso coletivo, inteligência emocional, para você se tornar uma pessoa que é positiva não só para você, mas coletivamente em família. E o que é isso? É você... Não quer dizer que vai ser perfeita a tua família. Quer dizer que ela vai ser funcional. Quer dizer que quando tiver um problema, vocês vão resolver esse problema sem criar outros problemas. Só quando você consegue cuidar de você e da sua família de uma maneira funcional e sustentável, é que você está no nível 2 de verdade. Por exemplo, o nível 3 é uma pessoa que, além de cuidar dela e da família de uma forma sustentável, ela, além disso, ainda entrega algum valor para a sociedade. Pode ser através do empreendedorismo, através de algum serviço, algum produto. Lembrando que ela faz isso de forma sustentável. Ela empreende, ela resolve um problema da sociedade sem criar outros problemas. Esse é o nível 3 de mentalidade. O nível 4
é uma pessoa que alimenta nações e gerações. Se ela parar de entregar o valor que ela entrega, muita gente é impactada de uma forma negativa. E lembrando que ela entrega esse valor sem criar problemas para a sociedade. Essa é a primeira coisa que você precisa entender para entender em qual nível você está de mentalidade, o que você precisa começar a fazer para você mudar os teus resultados. Você vai ter que entender também que se você não tiver nesse caminho de evolução, você não vai ter paz, plenitude, sensação de dever cumprido. A gente está aqui para evoluir. Então não tem como você preencher um buraco da alma, um vazio existencial, um vazio interno, com uma coisa material ou financeira, consumismo, tentar fugir das dores, anestesiar uma dor, porque a dor na verdade está aí para te mostrar que tem algo faltando, quebrado ou fora do lugar. E só a coisa certa vai fazer você sentir a sensação de dever cumprido e te trazer paz e plenitude. Quando você sai do caminho certo, você começa a adoecer. E outra coisa, quando você evoluir, pode ser que você encontre pessoas que você até gosta delas, mas elas não entenderam a sua nova fase, e uma pessoa que decide ficar na mesma fase, quando vê outra pessoa que passou por uma nova fase e não entende o caminho que ela já percorreu, ela tende a lutar contra ou tentar diminuir quem passou por uma nova fase. Porque às vezes ela tá solteira ainda e ela não entende que casamento e família é uma base emocional. Quem não tá bem na família não consegue ir bem nas outras questões da vida. E não é porque essa pessoa ainda não entende a tua nova fase que você precisa ficar triste. Só que você também não pode parar de evoluir porque a outra pessoa não entendeu sua nova fase. Só para você entender melhor isso, as pessoas adoram registrar quem você era, mas têm dificuldade de aceitar quem você está se tornando. Quando elas não são treinadas e não entendem, ainda não amadureceram, acontece isso. Então você precisa escutar Deus em primeiro lugar, porque o que os outros acham talvez não aconteça, mas o que Deus quer sim. Porque isso aconteceu inclusive na vida de Jesus. Quando ele enfrentou o deserto e ficou 40 dias e 40 noites sem comer, resistiu ao diabo todas as vezes, só então ele ficou pronto para começar o ministério dele, quando ele passou pelos processos. E aí Deus viu que ele estava pronto. Aliás, o próprio Espírito conduziu ele para o deserto. Mas ele sabia quem ele era, tinha valores bem definidos e uma identidade bem fundamentada em bons valores. E aí quando ele passou na terra onde ele era conhecido, tentaram lutar contra e tentar diminuir o que ele estava fazendo. Imagina se ele tivesse parado. Os ensinamentos de Jesus são as coisas mais importantes que a gente tem na humanidade hoje. Tanto é que ele dividiu o tempo. Existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Depois disso ainda tentaram matar Jesus, encurralar ele, tentar jogar ele do precipício, mas ele seguiu adiante, porque ele sabia que ele não podia parar, porque senão outras pessoas iam perder com isso. E se você entendeu essa mensagem, eu sugiro que você, além de encaminhar para quem precisa ouvir ela, você tome nota, né, dos principais pontos do que eu te passei para você ter acesso e introduzir na tua jornada de evolução. E eu espero vocês aqui numa próxima oportunidade. Até mais.